Não é que exista um bom momento para se perder a liderança de um campeonato, mas Jorge Martin perdeu a liderança da MotoGP no pior possível. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. A primeira fase da temporada 2024 da MotoGP foi de muita movimentação, não só na pista, mas também nos bastidores. E dois movimentos vão refletir diretamente na briga pelo título desse ano. Primeiro que Jorge Martin está deixando ali a família Ducati, ele vai migrar para a Aprilia no ano que vem. Mas pior do que isso, a Pramac está encerrando uma relação de 20 anos com a fábrica de Borgo Panigale e passando a ser uma equipe cliente da Yamaha a partir de 2025. E por que isso vai mudar tão severamente, vai impactar tão severamente o campeonato desse ano? Porque Martin e Pramac contaram até aqui com uma relação muito próxima com a fábrica de Bolonha. As atualizações que iam para a equipe de fábrica iam também para a equipe satélite. Só que isso vai ter que mudar daqui por diante. A Ducati não vai ter condição de manter essa prática de igualdade para uma equipe que está indo embora. Se fosse só o piloto, já seria difícil manter essa igualdade. Mas em se tratando de uma equipe inteira, como é que vai fazer? Como é que a Ducati vai poder dar para a Pramac as mesmas condições, as mesmas peças, as mesmas novidades, tudo aquilo que ela estiver desenvolvendo da Desmosed para uma equipe que vai trabalhar para uma rival a partir do próximo ano? É inviável. É claro que existe um contrato, existem os acordos, existem várias coisas, mas eu imagino que esse contrato também vai prever uma situação como essa. Se a Pramac está migrando para uma concorrente, a Ducati tem que tentar ao máximo proteger os segredos dela, proteger aquilo em que ela está trabalhando para o futuro. É claro que as pessoas que trabalham na Pramac já têm muito do conhecimento dessa moto, já sabem muito do que foi feito na Desmosed, do que funciona, do que não funciona. Mas não é por isso também que eles precisam entregar todo o resto, que eles precisam entregar o rumo desse projeto, que eles precisam abrir mão daquilo que eles estão pensando para o futuro. Então isso vai ser muito difícil. Então, o Martin precisava, nesse momento da temporada, nesse momento do campeonato, pensando nessa situação futura, alargar a diferença dele, para tentar ali, na segunda parte da temporada, ainda que falte um longo caminho pela frente, tentar controlar um pouco essas perdas, esse dano que vai ter dessa separação. Mas isso não aconteceu. Ele caiu no GP da Alemanha, faltando 2 voltas para o fim, quando ele liderava a corrida, e aí viu o jogo virar. Então, além dele não alargar a vantagem, ele ainda viu o Pecco abrir 10 pontos de vantagem. É claro que a gente está falando de um piloto muito rápido, um piloto que se mostrou forte em outros momentos da temporada e que vai tentar, no braço, compensar tudo aquilo que ele perder em termos de equipamento. Mas vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil porque não dá para pensar que a Ducati vai dar o mesmo tipo de apoio. E não significa que a Ducati está sabotando nem o Martin, nem a Pramac. Só que é inviável. Ainda que ela quisesse, manter a mesma linha de tratamento, como que ela vai fazer isso? Como é que ela vai botar em jogo o próprio futuro dela? Porque ela está perdendo a principal das equipes satélites dela por uma fábrica rival. Ah, mas a Yamaha não vive um bom momento na MotoGP. É verdade. Mas alguém acha que a Yamaha vai viver eternamente nesse mau momento? Porque a gente está falando da Yamaha. A gente está falando de uma fábrica que surgiu na semana passada, que fez uma moto a toque de caixa e que não sabe o que fazer daqui por diante. Não é isso. A gente está falando de uma fábrica que não venceu o campeonato há muito tempo, uma fábrica que tem uma experiência de MotoGP, que tem um conhecimento vasto de MotoGP, que tem experiência para poder dar a volta por cima. Contando com uma equipe forte, como a Pramac tem se provado ser nos últimos anos, essa situação vai ficar ainda mais complicada. Mesmo com toda a boa vontade do mundo, a Ducati vai ter que se proteger, ela vai ter que se comportar de uma maneira diferente com a Pramac. Então, tudo que o Martin não precisava era ceder a liderança do campeonato. Porque fica mais difícil. Como é que ele vai revirar, desvirar o jogo agora nessa situação, onde ele tá mais fragilizado, onde a situação dele é mais difícil? De novo, se fosse só o piloto indo, o Gigi Dall'Igna, que é o chefão da Ducati Corse, a divisão de corridas da Ducati, já falou outras vezes sobre isso. Ele entende que se é só o piloto, a situação não é tão crítica, porque o piloto não tem conhecimento de engenharia que a equipe, por exemplo, tem, que os técnicos daquela moto, por exemplo, têm. Porque ele pode ter o feeling dele, ele pode ter a experiência dele da pilotagem e tudo mais, mas ele não vai conhecer tão intimamente o projeto assim.
é diferente quando a gente está falando de técnicos e engenheiros. Eles conhecem mais sobre a moto, eles têm mais experiência para passar isso adiante. Nos últimos anos, a Ducati já perdeu, né, alguns de seus técnicos. Ela já perdeu gente para a KTM, ela já perdeu gente para a própria Yamaha. Então, esse conhecimento da Desmosed, ele já está um pouco espalhado por aí. Mas não tem como você continuar dando informação, né, daquilo que você está pensando para o futuro, daquilo que você está projetando para 2025, para uma equipe que você sabe que vai embora. Porque às vezes quando você perde um funcionário, não necessariamente você tem ali um aviso prévio, né, de 6 meses. O cara não vai assinar o contrato e falar, daqui 6 meses eu vou correr com aquela marca. Não, isso acontece mais em cima da hora ali. Então ela não tem muito como conter essa transferência de informação. Não é o caso dessa saída da Pramac. A gente já sabe que a Pramac vai embora. A gente já sabe que a Pramac não renovou o contrato dela com a Ducati, que ela assinou por 7 anos com a Yamaha, e que a partir do próximo ano ela vai trabalhar com outra pessoa. Então a Ducati não tem alternativa a não ser se proteger. A segunda parte da temporada promete ser difícil para o Martin. E promete ser difícil não só porque o Pecco embalou, né, tá num momento importante, vem aí de vitórias seguidas, vem de um momento crescente dele na temporada, mas também por conta dessa contenção de danos da Ducati. De novo, não é sabotagem, não resta alternativa. Se você fosse o dono da Ducati, você continuaria dando tudo que você tem de melhor, tudo que você está desenvolvendo, tudo que você está projetando para o futuro para alguém que vai embora? Eu tenho certeza que não. Porque não seria inteligente fazer isso. A Ducati tem que tentar ao máximo se proteger pensando no futuro. Então, sim, Jorge Martin não podia ter perdido a liderança por mais de uma razão, né? Nesse ponto da temporada. Não podia ter perdido porque tá pensando em campeonato, mas também não podia ter perdido por causa desse cenário, porque vai ficar muito difícil manter essa paridade de condições numa equipe que está num processo de divórcio. Não tem como você fazer isso, não tem como você manter a igualdade de tratamento. É preciso se proteger e a Ducati não vai ter alternativa. Mas me conta aí, você acha que o Jorge Martin tem chance de virar esse cenário? Pensando não só nessa condição, né, do Ducati tendo que secar um pouquinho ali a fonte, mas também do crescimento do Pecco nessa primeira parte da temporada? Me conta e a gente se vê na próxima. Valeu!